Bom dia a todos, meu nome é Bruno, eu tenho 38 anos, recém-completado essa semana, graças a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês por que eu entrego a minha juventude ao meu Deus. Bom, todos aqui acho que já passaram por alguma situação que falaram algumas palavras impensadas ou talvez tomaram algumas atitudes sem refletir antes. E isso acontece comigo assim muitas vezes. Eu gostaria de compartilhar uma de que aconteceu comigo e marcou muito a minha vida. Eu atualmente moro na Bolívia, eu e minha esposa, e lá na Bolívia, onde nós vivemos, a telecomunicação do país tem o seu avanço normal, mas para ligações internacionais é necessário que você pague um valor significativo, né? E lá nós temos, em alguns mercadinhos, aqueles mercadinhos de esquina, tem o telefone que você chega lá e usa o telefone internacional e você paga depois quando você usar os minutos, né? E certa ocasião, eu precisava resolver uma situação com o banco aqui do Brasil. E para ligar da Bolívia para o Brasil, eu precisava encontrar um desses telefones. E próximo da nossa residência, eu encontrei um mercadinho e cheguei lá. Pedi para usar o telefone, eles me autorizaram, me deram o telefone. E eu disquei o telefone para falar com o Banco do Brasil. E quando eu estava falando com o Banco do Brasil, tem toda aquela chamada demorada, né? Digita o seu CPF, digita o número da sua agência, da sua conta. E ali o tempo correndo, né? O tempo correndo, uma chamada internacional. E eu percebi que o dono do estabelecimento ficou um pouco incomodado. E ficou incomodado comigo assim, e eu não sabia o que ele estava querendo dizer. E aí ele se expressava assim de uma forma, e aí o tempo foi passando, e até que eu consegui falar com um atendente físico mesmo. E aí esse atendente começou a confirmar os meus dados novamente. E aí o dono do estabelecimento ali já estava nervoso já. E aí ele começou a me falar que não estava sendo computado os minutos da minha ligação. E aí ele ficou desesperado. Falou, como é que eu vou te cobrar? Eu falei, calma, que eu estou terminando a ligação. Agora que eu consegui falar com o representante do banco, né? E aí então ele foi lá e tirou da tomada o telefone. E aí desligou tudo. Foi na hora, assim, na minha cabeça, foi, não acredito que ele fez isso, não acredito. Era um problema que eu estava tentando resolver fazia um tempo já e não conseguia. Eu falei, não acredito que ele fez isso. E aí, nesse momento, ele foi se explicar para mim, mas já alterado, né? Como que eu vou te cobrar? E tentando se explicar, eu falei, Senhor, eu estou resolvendo um problema de um banco, é um problema sério. Eu estou precisando resolver esse problema agora que eu consegui falar com ele. Eu estou contando para vocês aqui num tom assim bem diferente do que aconteceu no dia, porque eu fiquei muito alterado. E aí nas minhas palavras eu falava assim, o senhor tem cabelo branco? O senhor parece um menino, falava assim para ele. O senhor tem a atitude de um menino. O senhor não honra o cabelo que o senhor tem. O senhor é um homem experiente. E aí comecei a falar. E ele retrucava de lá e ficou uma coisa assim feia assim. Daqui a pouco veio a esposa dele e tentando amenizar. Senhor, desculpe. E eu falava assim, é dinheiro que você quer? Eu abria a carteira assim, tirava, tá aqui o dinheiro, quanto que é? Eu ofereci uma nota bem maior, né, do que era. É dinheiro que o senhor quer? O senhor tá de olho só no dinheiro? E o meu problema? Revoltado com ele, né? Aí veio a esposa dele, me desculpa, é que ele não tem como cobrar o senhor, não tem. Me desculpa. Eu falei, quanto que é? Então me fala que eu pago isso daí. Revoltado assim. Por fim, a dona do estabelecimento, ela falou um valor X lá, eu paguei esse valor X, sem resolver o meu problema do banco. E sem resolver meu problema do banco, eu arrumei um outro problema agora, porque eu feri aquele senhor. No meu coração eu senti isso, né? Mas na hora quando você tá assim, sem pensar, e você fala assim, refletidamente, eu falei um monte pra ele, um monte mesmo. E aí quando eu saí, eu falei, não quero mais nem falar com vocês, e saí. Saí pela avenida, e logo fui pensando, eu falei assim, vou encontrar outro agora que eu preciso resolver, né? E aí eu fui nessa avenida, tinha um outro mercadinho mais pra frente. Só que nesse dia tava fechado o mercadinho. Eu falei, eu vou andar mais. E quando eu fui andando,
Parece não, eu percebi uma voz falando comigo, falando assim, você fez errado. Você não deveria ter feito isso. E eu argumentando com a minha mente, não, mas ele foi muito ousado, que homem responsável. Eu tinha o dinheiro para pagar. E essa voz vinha, mas você fez errado, você fez errado. Acabou a avenida, eu falei assim, acho que eu fiz errado mesmo. Aí nessa hora eu falei, o que eu faço agora? Falei, Senhor, perdoa, perdoa, Pai. Aí voltei. Voltei pro mercadinho e quando eu voltei, já falando, Senhor, põe as palavras na minha boca e me ajuda, eu errei, eu pequei contra ti, pequei contra ele, pequei contra aquela família. Enfim, cheguei novamente ao mercadinho, pedi para falar com ele. Quando eu pedi, ele veio assustado assim, né? Aí expliquei para ele que eu estava pedindo perdão, que a minha atitude não foi a correta, que eu machuquei a ele, machuquei a esposa dele, eu pedi perdão para eles, né, se eles pudessem me perdoar. Enfim, eles me perdoaram. Hoje até quando a gente se cruza nas esquinas das ruas assim, a gente se cumprimenta. Mas eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. Que interessante, viu? Porque a gente comete erros assim o tempo todo, por falar sem pensar, por tomar atitudes assim sem refletir. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa interessante que o próprio Jesus disse em João capítulo 16, o verso 8 diz assim: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Eu entrego a minha juventude a Deus, porque Deus não se esqueceu de mim. Naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo veio até mim e me convenceu do meu pecado, do meu erro. Louvado seja Deus por isso. Vale a pena entregar a juventude a Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Um abraço.